Olá, amados irmãos e irmãs, uma boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria nós nos reunimos hoje, mais uma vez, nesta segunda-feira, para partilharmos e aprofundarmos o nosso conhecimento na Palavra de Deus, conhecendo nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim nós possamos amá-lo mais e servir melhor. Eu sou o professor Rodrigo e este é o nosso canal da ACA, Almeida Consultoria e Assessoria Educacional. Nós queremos iniciar este momento de reflexão invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com o fogo do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, você que veio pela primeira vez participar conosco desta formação teológica no conhecimento da Palavra de Deus, seja bem-vindo. Se você gostaria de adquirir o nosso material, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, o DDD 43 99196 7110. Nós temos o prazer de acolher você que vem participar conosco pela primeira vez e você que está aqui todas as segundas-feiras de forma fiel para poder aprofundar o nosso conhecimento na Palavra de Deus. E nós temos feito um caminho pedagógico, um caminho teológico, um caminho na fé. Todos nós somos povo de Deus, somos peregrinos na fé. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os evangelhos sinóticos. Neste bloco 4, nós estamos fazendo uma grande introdução ao Novo Testamento. E, portanto, nós vamos paulatinamente, devagar, semana após semana, dando alguns passos no conhecimento de Jesus Cristo. Acontece que para nós conhecermos Jesus Cristo, e certamente você já sabe, é preciso que nós conheçamos antes aquilo que preparou a vinda de Jesus. Ou melhor, aquilo que a comunidade cristã primitiva, aquilo que os apóstolos, os evangelistas nos falaram a partir de Jesus. Porque, amados irmãos e irmãs, não se pode conhecer Cristo senão pela palavra e aquilo que a palavra nos refletiu do testemunho apostólico e das primeiras comunidades. Então, não se pode conhecer a pessoa de Jesus Cristo senão pela mediação humana, através dos apóstolos e através da comunidade primitiva. Aqui nasce para nós os evangelhos e todas as escrituras do Novo Testamento que nós temos no conjunto dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Então, nós não podemos chegar à pessoa do Verbo, à pessoa de Jesus Cristo, de forma direta, senão passarmos por esta mediação, a mediação da Escritura, que por suposto passou pela mediação de homens e mulheres, testemunhas oculares, que estavam lá na cena do milagre, da cura, do exorcismo, na cena da multiplicação dos pães, do milagre da Eucaristia e por aí vai. Este momento que nós vamos aprofundar o nosso conhecimento da Palavra de Deus, nós vamos ver os evangelhos sinóticos. Na aula passada, quando nós introduzíamos a nossa compreensão a respeito da teologia bíblica do Novo Testamento, nós víamos já, dando alguns acenos, que dentro da teologia bíblica do Novo Testamento, nós temos um grupo chamado evangelhos sinóticos.
E dentro deste grupo dos evangelhos sinóticos, nós temos 3 livros que compõem este grupo. O livro de Marcos, o livro de Mateus e o livro de Lucas. Sinóticos porque eles se parecem. Então, estes livros, eles apresentam entre si algumas semelhanças. E nós vamos ver isso no final da aula de hoje, né? Pegando os textos na mão, podendo refletir alguns textos. Eles estão aqui embaixo, né? Nós vamos ler ao final da aula. Então, por que sinóticos? Porque, se colocados lado a lado, eles possuem algumas ou muitas semelhanças. Entretanto, é preciso dizer que eles também apresentam inúmeras divergências. E nós também vamos ver ao longo desta aula quais são estas divergências. Então nós vamos mostrar quais são as similaridades, aquilo que são coisas parecidas ou praticamente idênticas entre um e outro, e aquilo que são divergências. Então o primeiro dado que nós precisamos entender é que o grupo de evangelhos sinóticos é composto por Marcos, por Mateus e por Lucas. E que, por sinótico, nós entendemos que estes 3 livros, totalmente independentes, são, de algum modo, dependentes um do outro, ou bebem da mesma fonte. E nós vimos isso na primeira aula deste bloco 4, né? A questão da fonte marcana, a questão da fonte que, né? Que é a fonte Quelle, no alemão, que significa fonte, que Lucas e Mateus bebem e que não tem em Marcos. Então, é preciso dizer que existem semelhanças nestes 3 livros, mas que também existem inúmeras divergências, detalhes sutis, mas que faz a diferença. Dito isto, nós precisamos compreender que Marcos e Lucas não eram apóstolos. Eles não faziam parte do grupo dos 12. Rodrigo, mas isso não coloca em xeque a autonomia, não coloca em xeque a garantia de que estes evangelhos são verdadeiros, são fidedignos? Pelo contrário, nós temos a consciência e a clareza de que Marcos e Lucas, embora não foram apóstolos, e aliás, Marcos e Lucas nem sequer conheceram Jesus vivo, humano, aqui neste mundo, né? Eles conheceram o Cristo pregado pelos apóstolos. Eles conheceram o Cristo da fé anunciado pelas primeiras comunidades. Então, Marcos e Lucas nem sequer conheceram Jesus. O único deste grupo, Mateus, foi apóstolo do Senhor. Então foi aquele que conviveu diretamente com o Cristo. Então, voltando à questão. Se Marcos e Lucas não foram apóstolos, então nem conviveram com Jesus, isso não coloca em xeque a garantia da autenticidade dos evangelhos que eles escreveram? Pelo contrário. Olha só, Marcos, embora não foi apóstolo de Cristo, ele foi discípulo de Pedro. E Pedro foi apóstolo de Cristo. Então, o que Marcos vai escrever, e nós vamos ver isso a partir do 5º bloco, que vão ser as nossas aulas de dezembro, né? Quando nós começarmos a aprofundar cada um dos evangelhos, o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, nós vamos ver isso de forma pormenorizada. Mas só a título de explicação. Marcos ouviu a pregação de Pedro. Aliás, Marcos era discípulo de Pedro. Marcos era secretário de Pedro. Marcos acompanhou Pedro até Roma, quando ele foi martirizado, ali por volta do ano 64, 65, 66, né? Então vamos ver lá, 1 Pedro 5:13. Lá no finalzinho da nossa Bíblia. 1 Pedro 5:13. Então vamos ler o 12. Por Silvano, que considero meu irmão fiel. Então Silvano era alguém que acompanhava Paulo nas pregações.
Vos escrevi em poucas palavras, exortando-vos e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual deveis permanecer firme. Então, qual que é a verdadeira graça de Deus? O evangelho que Pedro está anunciando. Olha lá o que diz o versículo 13. A que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Olha que interessante. É claro que aqui, Marcos, meu filho, é um adjetivo que Pedro dá, né? Marcos é o meu filho gerado na fé. Marcos não é filho autêntico, não é filho sanguíneo de Pedro. Mas Marcos é filho na fé. Então veja, 1 Pedro 5,13. Nós vemos que Marcos é um filho de Pedro na fé. Ou seja, ele foi ouvinte da pregação de Pedro. Aí, Rodrigo, o que está falando ali da Babilônia? Bom, ele está dizendo assim, ó, a Babilônia, a igreja que está na Babilônia, ou seja, Babilônia foi o grande motivo dos judeus se dispersarem, né? Então, Babilônia aqui é a cidade de Roma. Então, Pedro está dizendo assim, a igreja que está aqui na Babilônia, ou seja, que está em Roma, saúda todas as igrejas, juntamente com Marcos, meu filho. Então, veja, Marcos, ele ouvia a pregação de Pedro. E tudo aquilo que Pedro foi falando, alguns historiadores, né, alguns biblistas vão dizer que, após a morte de Pedro, o evangelista Marcos vai narrar a pregação que ele ouvia Pedro falar. Então, Pedro foi uma testemunha ocular. Marcos, que é discípulo de Pedro, vai escrever o seu evangelho. Depois, Mateus, nós já sabemos, é um evangelista que é apóstolo. Então ele foi testemunha ocular, porque fazia parte do grupo dos 12. Depois o nosso outro amigo, Lucas, que não era apóstolo, mas ele era discípulo de Paulo. Então vamos ver lá, Colossenses 4,14. Um pouquinho antes aí de 1 Pedro. Colossenses 4,14. Saúdam-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então veja, Lucas acompanhava as pregações de Paulo. Depois nós vimos isso também em 2 Timóteo 2,11. 2 Timóteo, um pouquinho para frente. 2,11. 4,11, desculpa. 2 Timóteo 4,11. Somente Lucas está comigo. Veja, todos se abandonaram, foram para missões, se apartaram de Paulo. Quem é que permanece com Paulo? Lucas. Acontece que aqui nós temos um dado bastante interessante. Paulo também não foi apóstolo de Cristo. Paulo não conheceu Jesus. E Paulo vai beber da pregação dos apóstolos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós temos a conversão de Saulo. Quando ele cai do cavalo, está indo para Damasco e ele aceita Jesus. Então veja lá. 9, Atos dos Apóstolos, 9:3. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem é, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, te dirão o que fazer. Veja, o episódio do encontro de Paulo com Cristo é tido por Paulo como a mesmíssima experiência que, por exemplo, Mateus, que os apóstolos fizeram com Cristo. Então veja, Paulo não era um apóstolo do grupo dos 12. Mas Paulo, no desenrolar da caminhada aqui dos Atos dos Apóstolos e nas cartas paulinas, ele vai se auto-intitular apóstolo. Apóstolo por excelência.
E aliás, ele vai até se colocar como o último dos apóstolos, né? Ele foi gerado na fé como um abortivo, no sentido de que ele chegou nas últimas horas. Mas veja, Paulo considera a experiência da queda do cavalo, quando ele ouve a voz do ressuscitado, ele considera esta experiência a mesma experiência que os 12 apóstolos tiveram com Cristo. Então veja, Lucas é discípulo de Paulo, acompanha Paulo nas peregrinações, nos testemunhos, no anúncio do Evangelho, e vai ser a partir da pregação de Paulo, que por suposto teve o encontro com Cristo e aprendeu dos apóstolos o que Cristo havia feito e ensinado, é que Lucas vai escrever o seu Evangelho. Então nós temos aqui o grupo dos 3 que forma os Evangelhos sinóticos. E eles, os 3, Marcos, Mateus e Lucas, eles escrevem o Evangelho a partir dessa palavra grega, querigma. Nunca esqueçam isso, esta palavra. Anotem aí na Bíblia, querigma. Querigma vem do grego anúncio, né? É o grande anúncio, mas que anúncio é esse? Que anúncio é esse? Aqui, ó, nós temos aqui. Querigma vem do grego anúncio. Um anúncio duplo. É um anúncio da morte redentora de Cristo e da sua ressurreição gloriosa. Então veja, é um querigma imbuído, carregado, impregnado de conteúdo teológico e conteúdo da fé. Querigma, então, era um anúncio que as primeiras comunidades faziam da morte redentora de Cristo, ou seja, a morte de Cristo não é uma morte qualquer, mas é uma morte que redimiu, que salvou, que libertou todo o povo, toda a humanidade do pecado e da morte. Então, é uma morte que salva, é uma morte que perdoa, é uma morte que redime, e ao mesmo tempo se fazia o anúncio de um evento que jamais se ouviu falar anteriormente. Um evento que não havia precedentes na história. A ressurreição gloriosa. Se não bastasse o fato da ressurreição, é dado este adjetivo à ressurreição. Não foi uma ressurreição qualquer, foi uma ressurreição gloriosa, ou seja, aquele que esteve morto ressuscitou para nunca mais morrer. Nós vimos isso na aula passada. Então, de onde que os evangelistas sinóticos tiram o relato dos seus evangelhos? Claro, da pregação de Pedro e da pregação de Paulo e daquilo que Mateus mesmo ouviu. A partir disso, nós temos o querigma. O querigma, que é o anúncio da morte redentora de Cristo e da sua gloriosa ressurreição. A partir deste anúncio duplo é que vão nascer as primeiras comunidades. Paulo, por exemplo, ao entrar em Damasco, olha lá, se nós continuássemos lendo Atos dos Apóstolos 9, versículo 10. Atos 9, 10. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão, Ananias. Ele respondeu, estou aqui, Senhor. E o Senhor respondeu, levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu, Senhor, eu ouvi falar que ele era o perseguidor, enfim. O que nós temos que reter aqui é o fato de que, a partir da imposição das mãos em Paulo, Ananias vai começar a fazer o querigma a Paulo. Porque Paulo, até então, perseguia os cristãos, mas ele não conhecia Cristo. E como é que a comunidade primitiva conhecia Cristo? Através do querigma. E este querigma, este anúncio de Cristo morto e ressuscitado, era uma prova para os judeus que Jesus era de fato o Messias anunciado pelos profetas. Isso é muito importante, gente.
Este querigma, ele estava de tal modo estruturado que ele era uma prova para os judeus de que Cristo, que era anunciado pela pregação dos apóstolos e das primeiras comunidades, era de fato o Messias anunciado no Antigo Testamento. Veja, tudo isso aqui é Antigo Testamento. Então, o querigma, ele anunciava que aquilo que os profetas falaram do Messias se cumpriu em Cristo Jesus. Então, veja, isto dá garantia. E nós já vimos em aulas passadas que na mentalidade do povo judaico não se reconhecia Jesus, e ainda hoje não se reconhece Jesus como o Messias, porque, segundo os judeus, ele não cumpre aquilo que falava as profecias do Antigo Testamento. Entretanto, para nós que somos cristãos, nós cremos que este anúncio, que este querigma feito pelos apóstolos, pelos discípulos, pela comunidade primitiva, desde a ressurreição até os dias de hoje, são uma prova de que este Jesus é de fato o Messias anunciado pelos profetas. Outro fato importante deste querigma, veja, o querigma está aqui no centro do nosso quadro, né? Da nossa lousa, porque ele é a chave de leitura dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos nascem do querigma. Então veja, ele é anúncio da morte redentora e é anúncio da ressurreição gloriosa. Ele é uma prova para os judeus de que Jesus é o Messias. E ele é ainda um apelo à conversão. Então todo o querigma, ele vinha acompanhado do anúncio, obviamente, e toda vez que se anunciava, se proclamava e se convidava à conversão. Vamos ver, por exemplo, Atos dos Apóstolos 4:8. Atos 4:8. Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse: chefes do povo e anciãos, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo e de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. Então veja, eles foram presos, né? Eles estavam sendo julgados, porque eles tinham curado um paralítico nos versículos anteriores, que estava na porta do templo. Então Pedro e João estavam sendo interrogados. Então, no versículo 9 e 10, ele faz o querigma, o anúncio. Olha, seja conhecido por todos que este homem foi curado graças a Jesus Cristo que vocês crucificaram. Então nós temos no primeiro momento o anúncio. Versículo 12. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, agora Pedro faz um convite à conversão. Olha, nós só nos salvamos, nós só somos redimidos por este Cristo que foi crucificado. Não existe nenhum outro nome debaixo do céu ao qual nós podemos ser salvos. Depois vamos ver 1 Coríntios 15, 3, 7. Um pouquinho para frente, né? 1 Coríntios 15, 3, 7. Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Veja, Paulo está escrevendo para a comunidade de Corinto. Ele não era apóstolo. É aquilo que eu falava anteriormente, né? Quando eu falava de Lucas. Como é que Paulo aprende de Jesus? Ele recebe de alguém. Olha lá, 1 Coríntios 15, 3. Transmiti a vocês o que eu, em primeiro lugar, recebi. Ele recebeu de quem? Dos apóstolos, da comunidade primitiva, da tradição. Olha lá, vem o querigma, versículo 3.
Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida apareceu mais de 500, etc. Em último lugar, apareceu também a mim. Olha lá. Paulo, falando do episódio de Atos 9, né, da queda do cavalo lá em Damasco. Versículo 8. Em último lugar, apareceu também a mim como um abortivo, pois sou o menor dos apóstolos. E nem sou digno de ser chamado de apóstolo. Mas, graças a Deus, sou o que sou pela graça de Deus em mim, dispensado não foi estéril, etc. Então, veja, todo querigma é sempre acompanhado de um convite à conversão. E este convite à conversão fazia com que os convertidos fossem preparados antes de serem batizados. É interessante, porque na comunidade primitiva dos primeiros séculos, se anunciava Jesus crucificado e ressuscitado, se convidava à conversão, se dava uma catequese para os primeiros cristãos e só depois se dava o batismo. Hoje, a nossa Igreja Católica, claro, já há milhares de anos, se optou por fazer um caminho inverso. Se batiza e depois se doutrina na fé. E depois se catequiza na fé, acreditando que os pais e padrinhos assumem este compromisso de evangelização. Acontece que nós estamos nos primeiros séculos, né, do cristianismo. Então era natural que primeiro se catequizasse e depois se batizasse. Por exemplo, depois de 313, o ano 313, nós temos o Edito de Milão, assinado por Constantino, o imperador romano. O que é que Constantino faz em 313? Até este ano, todos os cristãos eram perseguidos, mortos, eram dados para as feras. Constantino assina um edito no qual ele acaba com as perseguições. Então, a partir de agora, né, todo mundo se convertia à fé, precisava de um esforço, porque eram perseguidos. A partir de agora, paulatinamente, os cristãos vão sendo aceitos na sociedade, no Império Romano. Em 380, nós temos assinado aquilo que nós conhecemos de autorização, de sanção, né? Foi sancionado o cristianismo como religião oficial do Império, pelo imperador Teodósio. Então, depois de 380, nós vamos ver que não vamos ter mais tantas conversões. Por quê? Porque os cristãos agora começam a se multiplicar. E agora, a partir de Teodósio, quando ele autoriza de fato e torna o cristianismo religião oficial do Império, os cristãos agora vão nascer de famílias cristãs. Até 380, pelo menos, os cristãos se tornavam cristãos. A partir de agora, os cristãos vão nascer de famílias cristãs. E aí é onde a igreja vai mudar a inversão. Primeiro ela dá o batismo e depois ela anuncia a catequese. Aqui, no primeiro momento, a comunidade primitiva, logo após a conversão, dava uma catequese e em seguida o batismo. É importante ter isso com clareza para que nós possamos defender a nossa fé. Os nossos irmãos evangélicos, eles fazem como as primeiras comunidades. Eles primeiro evangelizam e depois batizam, né? Então, por exemplo, eles não aceitam o batismo de crianças porque eles falam justamente isso. É preciso que a pessoa tenha conhecimento, tenha clareza da fé, para que depois ela possa ser batizada. Nós fizemos uma opção, sobretudo depois de 380, em primeiro batizar e depois evangelizar. Mas vamos ver lá em Atos 10, 37, 43. Atos dos Apóstolos, 10, 37, 43. Sabeis o que aconteceu por toda a Judéia. Jesus de Nazaré,
começando pela Galileia, depois do batismo proclamado por João, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com o poder, e ele passou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E todos nós somos testemunhas de tudo o que fez na região dos judeus e em Jerusalém. Ele, a quem, no entanto, mataram, suspendendo-o ao madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu que tornasse visível não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas a Deus, por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, após a sua ressurreição dentre os mortos. E ordenou que proclamássemos ao povo e dessemos testemunha de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, como tal constituído por Deus. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, receberá a remissão do pecado todo aquele que nele crer. Então veja, Atos 10, 37 e 43. Em 6 versículos, nós temos uma mini catequese, nós temos uma compilação de uma catequese dada para os recém-convertidos. Então veja lá, Atos 10, 37. Sabeis como aconteceu por toda a Judéia. Olha lá, o que aconteceu na Judéia? Momento de catequizar o povo. Jesus de Nazaré, começando lá pela Galileia, depois do batismo proclamado por João. Então veja, ele vai narrando de forma sintética, de forma resumida, alguns feitos da vida de Jesus. É o momento da catequese. Catequese, conversão, querigma. Este é o caminho que deveria se fazer. Se anuncia, se aceita Cristo e se converte a Ele, e automaticamente se é catequizado. Após a catequese, nós temos o momento do batismo, que é um momento muito importante no qual a pessoa está consciente, convicta de que ela quer abraçar de fato esta fé. Então, querigma, conversão, catequese, batismo. Aí então, nós vemos que lá em Lucas 24, 44 e 48, as ordens dadas por Cristo neste anúncio têm em Cristo a sua autenticidade. Então veja, o querigma, ele se enraiza nas ordens dadas por Cristo. Ninguém inventou este querigma. Este querigma não nasceu da comunidade primitiva, não nasceu da cabeça dos apóstolos, não nasceu como uma mentira, mas Lucas 24, 44, 48 nos mostra que este querigma se enraiza em Cristo. E por isso nós vamos ler. Vamos tomar a nossa Bíblia lá? Lucas 24, 44, 48. Depois disse Jesus: são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras. E disse-lhes: aqui está escrito que o Cristo deve sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. E eis que eu vos enviei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. A promessa do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo. Então veja, quem é que está dando ordem para ser anunciado que ele ressuscitou dos mortos, que ele é o Cristo anunciado pelos profetas, por Moisés e pelos salmos? O próprio Cristo. Então o querigma, ele tem a sua fonte, a sua origem, a sua garantia, a sua testificação em Cristo. E é Cristo que dá esta ordem de que seja anunciado tudo o que ele fez e ensinou, logo após a vinda do Espírito Santo. Outro dado bastante importante do querigma é que ele foi feito primeiramente pela pregação oral.
Veja, nós vimos lá no texto de 1 Coríntios, quando Paulo escreve à comunidade, ele dizendo assim: o que eu transmito para vocês é o que eu recebi. Ora, mas até Paulo escrever para os coríntios, nós não tínhamos os evangelhos, por exemplo. Nós vamos ver nas aulas seguintes que o primeiro evangelho é de Marcos, e data ali do ano 64, 65 até o ano 70. Paulo está escrevendo antes do ano 70, antes do ano 65. Haja vista que ele morreu ali em 66, 67, né? Então veja, o querigma, ele é feito primeiramente pela pregação oral, depois vai nascer as escrituras escritas, né? Vai nascer o relato escrito. Mas, primeiramente, ele é feito pela pregação oral. E ele é feito também a partir, e aqui está um dado muito importante, ele é feito a partir das palavras de Jesus. Rodrigo, nós temos como ter certeza de que o que está escrito em Marcos, Mateus e Lucas é ipsis literis de Jesus? Ou seja, são as mesmíssimas palavras de Jesus? Bem, todo o evangelho nós não temos como garantir isso. Mas aquilo que está escrito ali é palavra do Senhor. É palavra de Jesus. Ouvida e pregada de forma oral e depois escrita. Então, este querigma, ele retrata as palavras de Jesus. Então, quando os discípulos, os apóstolos e a comunidade primitiva anunciava, a fim de convocar a conversão, catequizar o povo e batizar, todo este processo era impregnado das palavras de Jesus. Então, não se escolhia palavras ao léu, não se falava aquilo que se queria, mas tudo é fruto de um processo, né? Tudo vinha das ordens dadas por Jesus. Então, nós compreendemos que o querigma está no centro dos evangelhos. Nós anunciamos aquilo que nós vimos e nós damos testemunhas disso. Quem diz isso? Os evangelistas. Quem diz isto? A comunidade primitiva. Quem diz isto? As escrituras. Então, a respeito dos evangelhos sinóticos, nós precisamos ainda compreender 3 situações. Primeiro, que estes evangelhos sinóticos remontam à origem apostólica. Então veja, existem algumas pessoas por aí que falam que o cristianismo ou que o catolicismo surgiu a partir de 313. Então é uma ideia absurda, né? Eles falam assim, alguns grupos por aí: olha, desde Jesus até 313, nós tivemos um grupo de seguidores de Cristo. Este grupo morreu, foi perseguido, sei lá o que aconteceu. Com 313, Edito de Milão por Constantino, imperador romano, nós temos o nascimento da Igreja Católica. É um absurdo. Veja, o que nós temos dos textos do Evangelho, eles remontam à origem apostólica. Ou seja, antes do século I. Antes do século I depois de Cristo, né? Os textos do Novo Testamento, todos eles nasceram até o século I depois de Cristo. Isto nos dá uma originalidade apostólica. Ele remonta ainda aos inícios da comunidade primitiva. Esta comunidade primitiva nasceu da pregação dos apóstolos. Paulo, e depois Pedro, e depois os outros discípulos, foram se dispersando pela terra, proclamando a salvação em Jesus Cristo. Então, por exemplo, nós temos Tiago, que vai até a Espanha, nós temos Pedro, que vai para a Grécia e vai para Roma, Paulo que vai para a Grécia e vai para Roma, Pedro que vai para Roma, enfim, os discípulos se dispersam e começam a anunciar a salvação em Jesus Cristo. Então, desta originalidade apostólica, nascem as comunidades primitivas. Então, tanto a originalidade apostólica,
quanto à originalidade das comunidades primitivas tem a sua base nas testemunhas oculares. Estas testemunhas oculares são essas aqui, que fundam a pregação oral. Então veja, a origem apostólica e as comunidades primitivas, elas têm a sua base nas testemunhas oculares. E estas testemunhas oculares, ou seja, aquelas pessoas que estavam lá no dia da multiplicação dos pães, que estavam lá quando o filho da viúva de Naim foi revivificado, quando aquela mulher que tinha sangramento foi curada, quando Madalena foi acolhida pelo Cristo, quando a pecadora pública não foi apedrejada, estas pessoas foram testemunhas oculares. Lucas 1:2. Lucas 1:2. Visto que muitos já empreenderam em compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nolas transmitiram os que, olha lá, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Então veja, Lucas vai escrever partindo de onde? Das testemunhas oculares, porque elas são fidedignas. O testemunho delas é verdadeiro. Veja como termina o Evangelho de João, que não é um evangelho sinótico. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Mas veja como termina o Evangelho de João. Este é o discípulo, João 21:24. João 21:24. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então veja, não é um testemunho falso, mas é um testemunho verdadeiro. E quem são essas testemunhas? Então veja, parece que no português, né, nós empobrecemos um pouco a linguagem. Porque veja, anúncio para nós parece só falar. Anunciou ali uma notícia. Mas no grego, anúncio vem de querigma, que é muito mais do que falar qualquer coisa. No grego, este anúncio ele é embasado numa palavra chamada catequese, que significa ecoar este anúncio, impregnado de fé e de conteúdo teológico. Depois nós temos um outro termo bastante caro no grego, que é mártir. 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 Mártir no português nós traduzimos como testemunha. Quem é o mártir? É aquele que testemunha com a própria vida este querigma anunciado através da catequese. Então veja, estas testemunhas oculares são os nossos mártires, né, que deram a vida pelo Cristo, que foram não só testemunha de estar ali para anotar e escrever, porque isso não aconteceu, mas foram testemunhas no sentido de autenticar aquilo que foi anunciado com a sua própria vida. Então nós vemos lá, Lucas 24:48. Lucas 24:48. Hoje nós estamos andando bastante na Bíblia, né? Lucas 24:48. Eis, Jesus falando, né? Vós sois testemunhas disso. Veja, quem são as testemunhas? Todos aqueles que participavam da vida de Cristo. Lucas 24:48. Vocês são testemunhas disso. Depois nós temos lá em Atos 18. Infelizmente, por causa do tempo, nós não temos tempo para ler o capítulo 18. Mas veja, Atos 18, nós temos a narrativa da fundação da comunidade de Corinto. Uma das primeiras comunidades fora de Jerusalém. Nós temos ali o testemunho dos apóstolos, Paulo, claro, que estava fundando, e o testemunho da comunidade primitiva. Depois nós temos João 15, 26, 27. João 15, 26, 27. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito Santo, né? O Espírito da verdade, que vem do Pai, dará testemunho de mim. Então nós daremos testemunho do Cristo mediante a vinda do Espírito Santo. Então veja,
os evangelhos sinóticos, que nascem a partir deste querigma, que é o anúncio da morte redentora e da ressurreição gloriosa, se fundam, remontam à era apostólica e ao início das comunidades. E essas comunidades, elas tinham testemunhas oculares, essas testemunhas que deram a sua vida para o anúncio. Depois, outro dado muito importante que nós temos dos evangelhos é que se tomava o máximo de cuidado e honestidade às fontes. Quais fontes? Aqui, ó, essas testemunhas. Marcos, Mateus, Lucas e João, eles vão ser o máximo cuidadosos, para serem honestos e fiéis a estas fontes. As primeiras testemunhas oculares e aquilo que começou a se escrever. Por exemplo, as fontes que, ou melhor, a fonte que é um primeiro relato que se perdeu na história. Nós vimos isso na aula passada. Então veja, os evangelistas, eles foram o máximo honesto a estas fontes. Então, por exemplo, se nós compararmos os evangelhos aos textos apócrifos, que são aqueles escritos que não entraram na Bíblia, né? Nós vamos ver que estes textos apócrifos, eles estão repletos de criações lendárias. Eles estão repletos de fantasias e de coisas, de fatos inverossímeis. Ou seja, não tem verdade naquilo. Veja, os apóstolos se mantiveram, os evangelistas se mantiveram honestos, fiéis. Eles não se contaminaram, não se deixaram impregnar por coisas fantasiosas, coisas que não tinham verdade, que é o caso dos livros apócrifos. Então, os evangelhos, eles se distinguem destes modelos. Então, os evangelhos não são iguais aos apócrifos, ou ainda, não são iguais aos modelos pagãos, dos escritos pagãos, das religiões pagãs. Por quê? Porque os evangelhos se fundam numa ética, e essa ética está ligada com isso aqui, ó, honestidade. Só é honesto quem possui ética, quem possui moral, não é? E por causa desta ética, esta ética dava uma seriedade e ela possuía uma finalidade religiosa. Então veja, os escritos do Novo Testamento, de Marcos, Mateus e Lucas, procuravam ser fiéis ao máximo às suas testemunhas, e esta honestidade intelectual se dava porque se distinguia dos modelos pagãos, se distinguia até mesmo dos escritos cristãos chamados de apócrifos, que eram textos muito fantasiosos, e eles se embasavam numa ética e numa seriedade religiosa. Outro dado importante deste grupo dos evangelhos sinóticos é que, se eles não são uma biografia, e eles não são definitivamente, nós sabemos disso, não é um relato biográfico de Cristo. Então, se eles não são biografia no sentido moderno do termo, eles nos oferecem, entretanto, muitas informações históricas. Então, olha que paradoxo, né? Não são uma biografia, mas nos oferecem dados históricos de Jesus Cristo. Então, eles nos oferecem dados a respeito de Jesus e a respeito dos que seguiram Jesus, a comunidade primitiva. Então, não são dados históricos, ou melhor, não são biografia, mas nos dão alguns dados, alguns elementos históricos. Para nós encerrarmos, então, é preciso compreender que o Espírito Santo, que devia inspirar os autores evangélicos, presidia todo esse trabalho. Olha que magnífico! Meu Deus! O Espírito Santo, ele assistia, no sentido de dar assistência, de dar suporte a Marcos, Mateus, Lucas, a João, a Paulo, a Pedro, todos aqueles que escreveram. Eles eram inspirados pelo Espírito Santo. E ele, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, presidia
ia à frente destes escritores sagrados. Era ele que presidia todo esse trabalho de elaboração prévia, e era ele que guiava todos esses trabalhos no desdobramento da fé. Conforme este evangelho era escrito, o Espírito Santo guiava, iluminava, amparava, dava suporte, respaldava os evangelhos. Por isso que na fé nós temos os evangelhos e toda a Sagrada Escritura como divinamente revelados. Divinamente revelados porque o Espírito Santo sustentava, mantinha estes escritores. Certo, minha gente? Para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, nós temos aqui, por exemplo, Marcos 8, 34 a 35. Este texto, ele é igual a Mateus 16, 24 e 25, que é igual a Lucas 9, 23 e 24. Infelizmente, eu falei bastante, né? Nós não temos muito tempo para ler esses textos. Mas nós podemos ler logo que acabar a aula, né? Como meditação, como um momento de interiorização, como um momento de reflexão. E nós vamos ver que Mateus 8, 34 e 35 é igual a Mateus 16, 24 e 25, que é igual a Lucas 9, 23 e 24. Isso significa o quê? Significa que o fato deles terem as mesmas narrativas significa que eles são sinóticos. Eles são semelhantes entre si. Mas lembra lá que eu falei que eles têm alguns detalhes, eles têm algumas formas de dizer que são diferentes entre si? Então, por exemplo, se nós pegarmos lá o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 26, 26, nós temos a instituição da Eucaristia. Mateus 26, 26. Acontece que Mateus narra a Eucaristia de um jeito. Aí nós vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 22. Marcos já narra a Eucaristia de forma mais sintética, de uma outra forma. Aí nós vamos em Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, 14. 22, 14. Até o 20. Nós temos a Eucaristia, né, a instituição da Eucaristia de uma outra forma. E se nós formos ver, nós temos então coincidências, semelhanças entre Marcos, Mateus e Lucas, que é o que os qualifica como sinóticos, como similares, mas nós temos alguns textos diferentes. Nós temos alguns textos que até mesmo pode divergir. Por exemplo, Marcos fala que Jesus estava na Galileia. Mateus fala que Jesus estava em Jerusalém. Ué, ele estava em Galileia ou estava em Jerusalém? Isso não nos importa, porque os dados que estão ali são dados na fé, que querem falar para nós da palavra de Deus enquanto Jesus vivo e ressuscitado na comunidade. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas na fé, que nós possamos amar mais e servir melhor este Jesus que se revela na palavra. E na aula de hoje nós aprendemos sobre os evangelhos sinóticos, que é composto por Marcos, Mateus e Lucas, e que fundam, né, e centram a sua pregação e o seu escrito no querigma. Esta palavra que é anunciada para nós, Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Obrigado pela sua presença conosco até agora. Compartilhe este nosso vídeo, nos ajude a evangelizar e que nós possamos prosseguir a nossa caminhada peregrina neste mundo, até um dia podermos contemplar a face de Deus. Rezemos uma Ave Maria, confiando-nos a Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Mãe da Igreja, que ela nos ajude
a continuarmos esta nossa caminhada na fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, uma ótima semana e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. São belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor.